O livro que contém a palavra de Deus é solenemente introduzido e colocado no trono. Este é um gesto simbólico no qual não apenas elevamos a Sagrada Escritura no meio desta comunidade orante, mas também manifestamos a nossa vontade de colocá-la no primeiro lugar de nossas vidas. Assim, a palavra de Deus se torna o farol de nossa existência, iluminando nossas decisões, inspirando Deus. É uma luz, tua palavra, é uma luz para mim, Senhor. Brilha essa luz, tua palavra, brilha essa luz em mim, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como ouvimos no início da celebração, estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum, que desde o ano de 2018 recebeu, digamos assim, esse título dado pelo Papa Francisco de Domingo da Palavra de Deus. Na verdade, todos os domingos são dia da Palavra de Deus. O povo cristão é convidado a vir à igreja, a reunir-se em assembleia e a ouvir, assumir e praticar a palavra do Senhor. No Salmo 24, que acabamos de cantar, nós pedimos que o Senhor nos mostrasse seus caminhos e que sua verdade nos oriente e nos conduza. Nestes primeiros domingos do tempo comum, vimos acompanhando Jesus em suas primeiras providências ao iniciar o seu ministério público, para anunciar o reino de Deus e a conversão, para que creiam em sua palavra, o Evangelho. E a primeira providência de Jesus foi procurar colaboradores. Ele podia, como Filho de Deus, como Verbo encarnado, sozinho realizar a obra da nossa redenção. Mas quis, conforme também o desígnio do Pai, se valer da contribuição dos seres humanos, aqueles mesmos que pecaram, que se desviaram do plano de Deus, esses mesmos são chamados a colaborar com Jesus na obra da redenção. Desde o domingo passado, então, nós ouvimos Jesus buscando colaboradores. Domingo passado, 2 discípulos de João Batista, André e João, vendo Jesus passar, aliás, ouvindo do seu antigo mestre João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles seguem Jesus e perguntam a Jesus onde ele mora. Jesus, ao invés de lhes dar o seu endereço, diz, venham ver. Eles foram com Jesus, passaram aquele dia com ele, e a experiência de intimidade com Jesus foi tão forte que um deles, o João, guardou até a hora. Era 4 horas da tarde. E o outro, o André, se tornou o mediador, levando outras pessoas a Jesus. No caso de André, ele foi logo encontrar o seu irmão Simão e disse para ele, nós encontramos o Messias, o Cristo, e levou Simão até Jesus. Neste terceiro domingo, Jesus continua chamando, e chama mais 4 discípulos. Diz o texto de hoje, depois da prisão de João Batista, é que Jesus inicia então a sua missão. João, vocês se lembram, foi o precursor de Jesus, do Messias, aquele que veio na frente para preparar os caminhos. É interessante que a pregação de Jesus ela é a continuidade da do João Batista. O João dizia, convertei-vos, porque o reino de Deus está perto. Jesus vai dizer, o reino de Deus já está próximo, já está no meio de nós, convertei-vos. Então, depois da prisão de João, Jesus vai exercer a sua missão na Galileia, que é a região, digamos assim, mais sofrida, mais discriminada
da Palestina, onde ele vai pregar dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. São, pois, as duas temáticas da pregação de Jesus: a chegada do reino que já está entre nós e o convite à conversão para a fé. Mas enquanto Jesus caminha, evangeliza, também vai escolhendo seus colaboradores. E os chama não lá na igreja, na sinagoga, no templo, mas os chama do seu afazer diário, da sua rotina diária do dia a dia. No caso aqui, no meio do trabalho à beira-mar, pois se tratavam de pescadores. Primeiro ele vê e chama Simão e André, dois irmãos, que estavam lançando as redes ao mar, trabalhando. Mais adiante chama mais dois, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também eram pescadores e estavam na barca com seu pai, consertando as redes. O surpreendente no chamado desses discípulos é a prontidão com que aqueles homens deixaram tudo para seguir Jesus. Não pedem para arrumar as malas, para se despedir da família, simplesmente deixam o que estão fazendo e seguem imediatamente o Senhor. Mesma coisa fizeram os outros dois, deixaram seu pai com os empregados e seguiram Jesus. E nós poderíamos nos perguntar, queridos irmãos e irmãs, e a nossa disponibilidade? Quantas vezes muitos de nós já foi convidado, chamado, para exercer uma missão, para ser evangelizador, para ser missionário do dízimo, para ser catequista, e a gente começa a dar nossas desculpas. Eu trabalho de manhã e de tarde, à noite eu estudo, tenho os filhos, o marido, a esposa. Quando eu tiver tempo, eu vou pensar no caso, né? Quando eu me aposentar, tiver dinheiro, ficar bastante rico, aí então eu vou fazer a missão. E vamos dando desculpa e prorrogando a nossa resposta ao chamado de Jesus. Esses discípulos não. Prontamente deixaram tudo e seguiram o Mestre, sem pensar tanto nas consequências. São modelo para nós de disponibilidade e de fé, porque só tem quem tem muita fé em Deus, na providência divina, arrisca deixar tudo para seguir o Mestre. A missão consiste basicamente em seguir Jesus para conhecê-lo em profundidade, como fizeram aqueles 2 discípulos do domingo passado. Passar o dia com Jesus, saber onde ele mora e de onde ele vem. Jesus não deu o seu endereço, mas eles descobriram que ele mora no coração da Trindade, no seio de Deus Pai. Ele está voltado para o Pai da Trindade Santa, de onde ele veio e para onde voltou depois da sua missão. Então, o endereço de Jesus é o coração da Trindade. E segundo, anunciar a chegada do reino de Deus, convidando os irmãos à fé e à conversão, ou melhor, à conversão e à fé no Evangelho. Na primeira leitura de hoje, que é tirada do Antigo Testamento, nós acompanhamos o relato de uma vocação complicada, um pouco meio desastrosa, que foi a vocação de Jonas. Jonas foi um profeta israelita, e Deus o chama para ir evangelizar, pregar numa cidade pagã chamada Nínive. E Nínive era a capital da Assíria. A Assíria era a potência política que havia explorado e exilado o povo de Israel. Portanto, mantinha o povo de Israel sob opressão na Assíria, e justamente a eles Deus manda o profeta pregar para que se convertam. Eles levavam uma vida errada, injusta, indigna de Deus, e Deus havia decidido extinguir a cidade, acabar com a cidade. E manda Jonas até lá fazer a missão profética. E ele não quer ir, por isso ele foge noutra direção. Mas aí veio um peixe, engoliu Jonas sem mastigar, e foi cuspir ele lá em Nínive. Vocês sabem a história, né? Quem não conhece Jonas, mas conhece a baleia, que engoliu Jonas. E sem querer, a contragosto, Jonas foi parar em Nínive e lá começou a pregação, dizendo: dentro de 40 dias, Nínive será destruída se vocês
não se converterem. E o pior para Jonas, porque ele estava torcendo para eles não acreditarem nele, não se converterem. Mas o pior para Jonas e o melhor para Deus e para os ninivitas foi que eles ouviram a palavra, acreditaram em Deus, disse a leitura. Se converteram, fizeram penitência, fizeram jejum, se corrigiram e Deus então deixou de executar o plano de exterminar a cidade. Ou seja, apesar da fraqueza, da má vontade, digamos assim, do enviado, do profeta, Deus realiza a salvação. Independente dos instrumentos que Deus usa, somos nós, às vezes muito frágeis e fracos, como Jonas, independente disso, Deus realiza a sua obra, como salvou os ninivitas, assim pode salvar a tantos outros também. É um vocacionado rebelde, o Jonas, mas, como disse para vocês, no final, ele acaba fazendo aquilo que Deus lhe pediu. Mas foi apenas um instrumento de Deus. Deus é quem realiza a conversão. Assim também os apóstolos, assim cada um de nós. Queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis e desafiadores para a nossa fé cristã. Hoje, como antigamente, não é fácil ser cristãos. Somos criticados, desafiados, questionados. Já era assim no tempo de São Paulo. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje São Paulo advertindo a comunidade de Corinto a respeito da brevidade do tempo. O tempo urge, o tempo passa. A gente também diz isso, parece que o tempo está voando. Ontem era 2023 e nós já somos agora 2024. Um dia desse eu tinha 50 anos, agora tenho 60. E assim o tempo voa, passa e nós também com ele passamos. E Paulo adverte então que em razão disso a gente relativize as coisas. Mesmo aquelas coisas que são inevitáveis. Por exemplo, quem é casado, quem tem mulher, viva como se não tivesse. Isso vale também para a mulher. Quem tem marido, viva como se não tivesse. Mas entendam bem, não é para ser irresponsável. Então agora eu vou largar meu marido com fome, ele que se vire. Eu vou viver como se não tivesse marido. Ou o contrário, agora eu vou largar de uma mulher, ela vai ter que se virar para se manter, porque eu vou viver como quem não tem mulher. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de entender que nem as pessoas mais queridas e as relações mais caras são permanentes, são duráveis. Um dia ou o marido morre e a mulher fica viúva, ou o contrário, a esposa morre, o marido fica viúvo e a vida continua. Então quem é casado, viva como se não fosse. Quem está triste, viva como se não estivesse. E quem está alegre, feliz, como se não estivesse feliz. E quem compra muitos bens, quem faz muitos negócios, viva como se nada tivesse. E aí está o grande desafio, porque nós vivemos numa sociedade consumidora. Vale quem consome, quem gasta e quem produz. E aqui São Paulo diz, pois viva como se nada disso valesse, porque tudo isso passa. A figura deste mundo passa. Essa é a advertência do apóstolo Paulo para os coríntios e que serve para nós em nossos dias também. Conclusão deste terceiro domingo da Palavra de Deus para nós, ficam 2 compromissos. Primeiro, tornemo-nos discípulos da Palavra. Deixemo-nos guiar pela Palavra do Senhor. Como nós cantamos, Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Sobretudo nos dias, nos momentos de escuridão, de trevas na nossa vida, deixemos iluminar e orientar pela Palavra de Deus. Segundo, acolhamos com coragem o chamado ou os chamados que o Senhor por acaso venha nos fazer para trabalhar na sua colheita, na sua messe, tornando-nos também nós profetas, apóstolos, mensageiros da palavra de Deus e levando essa palavra ainda aos irmãos que ainda não a conhecem, não a praticam e não a vivem. Acolhemos então no silêncio do nosso coração essa palavra e que nós aguardemos no coração, pois quem guarda a palavra também o guardará. Que assim seja. Amém.